vai começar a gravar. Novamente eu volto aqui. Ok. Faixa preta é aquele faixa branca que nunca desistiu. Apaixonado, empolgado, que está sempre com aquela vontade de crescer. Isso é ser faixa preta. Durante muito tempo, a ideia de faixa preta foi ligada única e exclusivamente ao vigor. Fulano de tal é um faixa preta. Ixi, vai pegar uma faixa preta ali na esquina. Muito prazer. Átila Torres, faixa preta. Então, tudo isso trouxe aí, durante muito tempo, a imagem de alguém que tinha única e exclusivamente uma habilidade física, o que não era demérito, mas que com certeza nós podemos perceber, todos os mestres e professores aqui, que muito mais do que chutar, socar e executar movimentos, nós tínhamos a colaborar. E em cada medida, cada um de nós aqui já pudemos atuar em outras áreas, mesmo sem uma habilitação formal, mas já tivemos momento de escuta fazendo papel de psicólogo, já tivemos momento de acolhimento, já tivemos momento de aconselhamento, já tivemos possibilidade de colaborar com a saúde de algum, orientando algum tipo de tratamento ou indicando um caminho mais adequado para que ele buscasse saúde plena, proporcionando situações de prática que lhes trouxessem o pleno vigor. Então, em algum momento, todos nós tivemos, para além da prática marcial, a possibilidade de exercer outras facetas do que é o mundo profissional. E hoje, dado esse momento de pandemia, esse pavoroso momento, algo que a gente certamente só pensaria nisso há 3 anos atrás, através do olhar do cinema, né? Uma visão cataclísmica, todo mundo de máscara, todo mundo com medo, né? Todo mundo com incerteza, todo mundo com dificuldade, né? Com percas significativas. Há cerca de 1 ano, o círculo de morte estava muito distante. Hoje, dificilmente, ele não está muito próximo de nós para dizer, eu perdi um grande amigo, um parente, uma pessoa querida, está aí, está batendo na nossa porta. E quem somos nós? Quem somos nós? Todos, mesmo com as dificuldades dos dispositivos legais, permanecemos, estamos sobrevivendo a duras penas, mas estamos aqui, buscando conhecimento, buscando fazer algo que a normalidade não permite. Guerreiros. Então, me permitam aí fazer aqui essa homenagem de início a todos que aqui estão. Ser guerreiro. Ser guerreiro é saber que não existem atalhos para o destino e que, em hipótese alguma, haverá vitória sem luta e nem haverá luta sem adversários. A derrota para o guerreiro nada mais é que o adiamento da inevitável vitória. O guerreiro é, por natureza própria, perseverante. Pensa em desistir, mas não desiste. Pensa em fugir, mas não foge. Pensa em vingança, mas não se vinga. Se sente medo, não o deixa dominar. Tampouco deixa invadi-lo. O conhece apenas para evitá-lo. Assim, através do autodomínio, alcança plenitude, não pensamento onde tudo se torna vazio. O guerreiro se torna como um com esse vazio, restando apenas o infinito amor. Alcançou seu objetivo, se tornou um caminho como seu caminho. Desculpa. Alcançou seu objetivo, se tornou um com o seu caminho. E deste ponto em diante, do alto do seu satori, sabe que nada é impossível. Nada há, nem haverá de existir barreiras insuperáveis, inimigos invencíveis, ou caminho que não possam ser percorridos. E por também saber que, quando se quer alguma coisa, o universo conspira em seu favor. Fazendo a vida valer a pena, também sempre desistindo jamais. Tornando o sonho verdade, o erro em acerto, a barreira em passagem, o desespero em solução, verdadeiro e simples, decidindo o objetivo. Compreende a todos, mesmo sabendo que é incompreendido, com coragem, através da honra e pelo amor, sempre. Todos vocês, todos nós, em cada medida, somos guerreiros. Eu queria, então, já começar aqui, convidando cada um de vocês a uma viagem, um exercício para viajar. Todos estão vendo essa imagem aí, poderiam ser
Poderia ser qualquer paisagem, poderia ser qualquer lugar. Mas eu queria convidar cada um de vocês para estar comigo nesse lugar. Sabe que lugar é esse? Um lugar de água, refrescor, né? Um lugar bonito, um lugar de paz. É um lugar, por várias definições, bonito. Mas tem mais. Esse lugar também ele tem outros sublugares tão bonitos quanto, com montanhas, com cachoeiras, praias. Ah, esqueci de falar uma coisa. Esse lugar, ele é deserto. Ele não é habitado. Esse lugar não tem civilização comum. Esse lugar, ele está sendo habitado pela primeira vez por cada um de vocês. É bonito o lugar, não é? Mas como que seria essa sobrevivência? É uma natureza selvagem. É um lugar belo, sim, mas é selvagem. Alguns poderiam sobreviver por algum tempo, eu tenho certeza, com muitas habilidades. Mas será que com todas as condições? O que poderia completar essa situação ou esse cenário? Um kit de sobrevivência. Seria útil? Né? Seria muito útil que você tivesse aqui ferramentas para proporcionar conforto, para desbravar, para sobreviver com mais dignidade. Um kit de sobrevivência. Cada um de vocês tem um kit de sobrevivência. E hoje eu venho falar sobre um outro kit de sobrevivência. Eu venho falar sobre esse kit. E cada um de vocês aqui, cada um de nós, ao longo de nossa trajetória, se aportou de ferramentas, se aportou de possibilidades. Mas o que é a pedagogia? O que vem a ser essa pedagogia que me encantou e me trouxe até hoje, né, nessa condição de aprendente, ser encantado e que tenta encantar e que tenta ensinar? A pedagogia é esse kit que lhe permite conhecer o ambiente, lhe permite conhecer o espaço e desbravá-lo, lhe permite conhecer o espaço, desbravá-lo e sobreviver. E mais, com conforto, com dignidade. Porque todos nós sabemos que muitos dos colegas, às vezes, capenga dentro da prática de arte marcial. Muitos de nossos colegas, às vezes, têm uma sobrevida, uma subvida, uma qualidade muito aquém. Mas por que não ter qualidade total? Por causa de, às vezes, o kit que falta. E a pedagogia, ela não é só uma ferramenta exclusiva para a utilização dos pedagogos. Cada um de nós, mesmo não sendo especialista da área, pode utilizar essas ferramentas. E cada um de nós já aplica alguma coisa. Então, vamos tentar amarrar esse pensamento, amarrar essas ideias para que a gente consiga. Vamos lá. A pedagogia perpassa pela diversidade cultural e realidades para que haja um ensino plural. Quantas vezes nós nos defrontamos com turmas tão heterogêneas, com tantas características, que a gente fica parando para pensar, por onde eu começo? Vai assim? A pedagogia ela pode proporcionar um caminho. Ela pode ser essa bússola, pode ser esse kit. Então, veja, então ela caminha por essas diversidades, esse mundo tão plural do ponto de vista da cultura, realidades tão distantes. Você pode dar aula para pessoas de alto nível, com nível mediano, como às vezes beirando a miséria, e mesmo assim trazer para eles benefícios incontáveis. Isso é a pedagogia. Volto a falar, claro, a pedagogia aplicada à essência, à ciência arte marcial. Então vamos viajar mais um pouco. Quando eu mostro essas figuras para cada um de vocês, eu gosto muito dessas figuras, e elas trazem para nós alguma ideia, né? Que ideia que ela está trazendo? Que momento que ela está nos remetendo, né? Os mais antigos aqui, a Bruce Lee, Pat Morita ali com Daniel San, mais contemporâneos aqui também com Jack Chan e o filho do Will Smith. E aqui, para a prática, né? Eu coloquei taekwondo, mas poderia ser qualquer outra coisa. Sabe o que está acontecendo aqui? Nós temos aqui a clara percepção de dois personagens. Um personagem que aprende,
e um personagem que se coloca na posição de quem ensina. Um personagem que está ávido por receber e um personagem que está ávido por colocar conhecimento. Aqui alguém que detém sabedoria, alguém que busca sabedoria, alguém que aqui buscou um caminho, trilhou uma trajetória bem-sucedida ou não, não importa, e alguém que se colocou aqui à disposição de ensinar, ser norteador. Porque pensemos todos nós na seguinte situação: o que é uma boa aula de arte marcial? Por muito tempo, uma boa aula era aquela que o aluno saía após o treinamento arrebentado, né? Quebrado, né? Talvez os mais antigos vão ter mais clareza dessa informação. Uma boa aula é aquela que você saía transpirado. No outro dia tinha dor no corpo por todo lado, né? Não necessariamente quer dizer que isso era uma boa aula. Talvez aquela fosse uma boa aula para o professor, que achava que aquele conhecimento aplicado era o melhor. Ele não está errado, não, sabe? Mas o aporte, o kit dele, lhe fornecia essa clareza. Veja, hoje fica muito evidente que a boa aula, o bom treinamento é aquele que faz com que seu aluno, aquele indivíduo que está disposto a obedecer os seus comandos, ele perceba que é possível. Ele perceba que há uma possibilidade de ir adiante. Que ele chegue próximo do limite? Sim, chegue próximo do limite, mas que ele consiga rompê-los. Então, uma boa aula não é a aula que esse indivíduo, professor, coloca como melhor, mas é a aula, o conhecimento, o conjunto didático, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, que faz com que esse indivíduo sinta-se melhor. Tem uma máxima dentro das artes marciais, que é bem da psicologia também, que é muito interessante, que é assim, as ferramentas podem pegar um leão e um rato, né? Qual que é o objetivo de arte marcial, então, se a gente pegar a pedagogia, a psicopedagogia e a psicologia aplicada? E eu não vou fazer um leão um rato, nem tampouco um rato um leão. Mas eu vou ter as condições plenas de fazer do leão um bom leão e o rato um bom rato. Simples assim. Essa é uma ideia básica do que vem a ser, né, a aplicação dos conhecimentos em arte marcial. Então vamos caminhar mais um pouco. O que vem a ser, então, o que essa pedagogia, o que essas ferramentas podem trazer? É o alinhamento de todo esse conhecimento, sabe, pessoal? É o alinhamento, é a amostragem, é a verificação, é o concreto do que pode ser aquilo que eu adquiri com meu professor, com meu mestre, com o que é correto, né? Não aquilo que eu acho que é correto, mas aquilo que é correto, né? Nós viemos aí de histórias de escolas de arte marcial, onde o extremo rigor fazia com que os praticantes, ou eles iam para a competição, ou ele não servia para a arte marcial, né? Ou ele era lutador, ou ele não servia para a arte marcial. Claramente, hoje nós entendemos que os praticantes de arte marcial são pessoas de bem, são pessoas cordatas, são pessoas educadas. Então, essas ferramentas vão nos mostrar isso. Então, a pedagogia traz algumas coisas aqui que são importantes. Veja bem, um planejamento, uma etapa de desenvolvimento, didática, estratégia e aprendizagem. Nós poderíamos explorar outros caminhos também, sabe? Outras propostas, mas principalmente eu vou me ater a essas características. E para que a gente possa ter essa possibilidade, deixa eu contar uma história para vocês, importante, do que é o conhecimento. Certa vez, dois monges começaram a fazer uma viagem pelo mundo. E eles tinham uma regra muito clara, né? Vocês sabem muito bem que os monges ele têm muita disciplina, tem todo um ritual, tem todo um conjunto de ações que norteia cada passo que eles dão. E esses monges, em particular, além desse esse conjunto disciplinar, eles tinham uma regra. Eles não tocavam em mulheres. Em hipótese alguma, eles poderiam quebrar o celibato. Não tocavam em mulheres. Então, eles caminharam mundo afora. Dado o lugar da sua trajetória, eles se encontraram num grande lago. E nesse lago existia uma mulher. Tinha uma mulher que estava aflita porque precisava passar por outro lado e não tinha opção. Se ela ficasse àquela margem, ela morreria. O monge a pegou pelos seus braços e atravessou aquele grande lago. Colocou ela do outro lado e seguiram viagem. E aí, nessa trajetória dos dois,
O outro monge ficou intrigado. Ele tocou em mulher. Ele tocou na mulher. E intrigado que ficou, ele tocou em mulher. Ele não aguentou e chamou o amigo e conversou com ele. Falou, olha, você fez uma coisa que é contrária à nossa prática, aos nossos ensinamentos. Você tocou em uma mulher. Você não podia ter tocado. Você não poderia ter feito isso. Você quebrou uma regra de ouro. E o monge, no auge da sua sabedoria, disse, sim, eu toquei. Sim, eu fiz errado. Mas eu deixei aquela mulher do outro lado da margem. Você está trazendo essa mulher conosco até agora. Então, na nossa trajetória, é muito importante que a gente carregue conosco, traga conosco aquilo que é de melhor. Aquilo que não for bom, os erros, os equívocos que inevitavelmente vamos todos cometer, vamos deixar do outro lado da margem e vamos seguir adiante. Planejamento. O que vem a ser essa etapa? Vocês estão notando aqui que se a gente pensar numa viagem, esse companheiro aqui, ele trouxe muita coisa, mas muita coisa mesmo, deixando até desproporcional para a sua capacidade de transporte ou equilíbrio de viagem. Quando nós recebemos a missão de ensinar, quando nós recebemos a missão de estar à frente de uma turma, de proporcionar um conhecimento, é muito importante que a gente tenha essa clareza. É muito importante que a gente tenha um planejamento específico estabelecido. Eu dou aula há muitos anos, há 30 anos, 20 anos, 15 anos, não sei quanto tempo. E aí, quando eu vou dar minha aula, eu já tenho uma condição de não me preparar. Eu já chego para o meu momento de aula, e o que eu vou ministrar? Na hora eu invento, na hora eu sigo, na hora eu faço. Meus amigos, isso é um equívoco que pode funcionar por algum tempo, mas não para sempre. Isso pode dar certo por algum instante, mas não para sempre. Sabe aquela aula que você vai ministrar e tem criança, tem adolescente, tem adulto e tem senhora e tem senhor? Que aí você tem que fazer aula. Aí, como você não se planejou, você não se organizou, você não estabeleceu turmas, não estabeleceu horários, que isso faz parte do planejamento, você vai fazer uma aula que vai agradar muito um segmento e vai desagradar bastante o outro segmento. Porque o adulto, às vezes, ele não quer brincar. A criança, às vezes, não quer fazer um treinamento mais intenso. A senhora, às vezes, não quer fazer treinamento de querugui com intensidade. Vocês entendem como é que funciona isso? Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado e é o planejamento que vai fazer com que você consiga ter clareza e menos equívocos, ser mais assertivo na sua prática. Quer ver uma coisa que é muito comum? Às vezes você está na sua aula e alguém fala assim, meu filho, ele tem muita dificuldade em concentração, ele não para quieto, coloca ele no taekwondo que ele vai ter disciplina. Às vezes o fato que a mãe está relatando não é só disciplina. Às vezes ele tem outras coisas que você precisa identificar para colocar no seu planejamento e a sua aula ser bem sucedida. Porque senão você vai prometer alguma coisa para ela e não vai entregar. Pode, inclusive, passar pelo nome de incompetente. Não por incompetência nua e crua, mas às vezes por falta de um planejamento. Então, veja, é nessa hora que você vai entender, na anamnese, é uma parte onde você senta com o seu aluno. Veja, às vezes você traz essa prática, é importante a gente estar refletindo. Volto a falar, e não tem verdades prontas, absolutas, mas é um momento só para a gente refletir. Será que naquela hora que o aluno procura a prática do taekwondo e que você dá uma ficha para ele preencher, sem saber o histórico de saúde ou de doença, o histórico emocional, as dificuldades, se ele já pratica uma outra arte marcial, né? Porque às vezes você só pergunta de maneira informal, nem está descrito naquela ficha. E alguns até nem colocam ficha, já faz a matrícula do aluno e está tudo certo. Enfim, será que não vale a pena você sentar com esse aluno? Deixa eu te falar, você vai treinar comigo? Sim. Então, deixa eu te explicar o que é o taekwondo. O taekwondo é isso, ele te proporciona isso. O que você quer com a prática do taekwondo? Você quer perder peso? Você quer melhorar a sua agilidade? O que você quer? Você quer socializar? Não, professor. Não, mestre. Não, grão-mestre. Meu filho tem um diagnóstico de TDAH. Ele não concentra. Tem dificuldade de concentração. Ou meu filho tem um diagnóstico de TEA, né? O transtorno do espectro autista. Ou ele é dislexo. Ou, sabe? Ele tem descalculia. O que o taekwondo, o que o karatê, o que o judô, o que as lutas podem proporcionar? É possível?
Não, coloca aqui que eu vou melhorar a vida dele. Cuidado. Se você não tiver um planejamento específico, bem estabelecido, você vai passar apertado. Porque um aluno, por exemplo, que tem TEA, ele vai chegar para a sua aula, ele tem características muito diferentes dos outros alunos que não têm o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Você coloca uma turma com alunos que estão em desenvolvimento, com 2, 3 alunos que têm TDAH, você vai ter dificuldade de controlar aquela turma e alguém vai ficar desassistido. Então, é nesse planejamento, é nessa anamnese que você define a sua estratégia. O que fazer? O que eu posso fazer com cada caso é outro capítulo. Você vai procurar um pedagogo, um psicopedagogo, vai procurar informações na internet, vai procurar, pode me procurar, que aquilo que eu souber eu vou te ajudar, né? Mas você vai ter uma condição muito mais assertiva, você entende isso? Fica claro? Fica muito mais claro para quem está recebendo a sua ação e muito mais confortável para você que vai proporcionar essa ação. Então, o planejamento é isso, é essa possibilidade, é esse caminho. Porque aqui você precisa ter uma ação investigativa, você precisa investigar quem é meu aluno, quem é minha aluna, muito mais. Quem é a família que traz meu aluno, minha aluna? Qual é a expectativa dessa família? Será que eu consigo atender essa expectativa? Não, pode trazer aqui que eu dou treinamento de competição, eu dou treinamento pedagógico, eu dou socialização, os transtornos que ele tiver de aprendizagem ou de desenvolvimento, eu vou ajudar, né? Cuidado, a gente precisa ter clareza nisso. Talvez seja o momento de você começar a pensar que você tem nichos para explorar. Quer ver uma coisa interessante? Nessa resposta de quem? Quem é que vem praticar o taekwondo? Tem muitas pessoas, muitos colegas que colocam o taekwondo, o karatê, o judô, a luta de modo geral, na escola. E quer trazer para a escola a mesma realidade do que é a academia. Raríssimos casos de permanência. Grande parte fica um período e não volta mais, não consegue. A escola não renova. Sabe por quê? Porque o foco da escola, o seu objetivo de trabalho, o conhecimento que você vai aplicar, é muito diferente do que é na academia. O foco de ensino-aprendizagem é um, e o foco da academia é outro completamente diferente, que em algum momento eles conversam, mas não o tempo todo. Tem um diálogo, uma possibilidade transversal, multidisciplinar, interdisciplinar, mas que não necessariamente ela acontece no pleno o tempo todo. Quer ver uma coisa muito clara? Alguns colegas já devem ter tentado colocar uma modalidade de luta dentro da escola e foi falar com a coordenadora pedagógica, ou uma diretora, um diretor, um coordenador. Eu tenho dificuldade de colocar luta na escola porque meus meninos já são muito ativos, já são custosos. Se aprender luta, é aí que ninguém aguenta. Você entende? Você tem que ter o argumento para mostrar, né, com clareza pedagógica, não com empirismo, não com senso comum, mas com clareza pedagógica, que a modalidade vai trazer equilíbrio, vai trazer capacidade de concentração, vai trazer capacidade de compreensão, de compartilhamento, que são pressupostos importantes para a socialização, que é a base da educação infantil fundamental. E hoje, claramente, é base também para o ensino médio. Então, veja, essas ferramentas é a pedagogia que vai lhe proporcionar. Vocês entendem? Então, muitas situações que a gente vem tratando dentro do ambiente acadêmico, e aí quando fala acadêmico, dentro das ciências, pedagogia, ciência, psicologia, ciência, psicopedagogia, elas são aplicadas às artes marciais. Imagine bem, se você conseguir fazer uma parceria com a psicóloga do seu bairro, da sua cidade, mostrando os benefícios que as lutas têm aos portadores de deficiência, de déficit, de transtornos, né? Você já tem mais uma parceira. Não é só mais quem praticou arte marcial no passado que vai querer que o filho pratique. Não é só mais quem quer ficar com um corpo legal que vai praticar. É sim também um profissional que prima, que é buscado, que é acionado para promover saúde, que vai ter uma academia de arte marcial como parceira. Olha aí, o leque abrindo. É quem? Você precisa saber quem é que vai para a sua academia. Você precisa saber disso. A pedagogia ela vai te proporcionar algumas respostas também, né? Quando e como aprendo? Você já notou que num treinamento, hipoteticamente, onde todos os alunos estão na mesma faixa etária, ou às vezes da mesma faixa, da mesma condição, entre aspas, de equilíbrio,
Você lança uma aula, um aprende de uma forma, o outro não aprende, o outro aprende mais ou menos. Vocês já notaram isso? Já perceberam isso? Que às vezes um aluno, a primeira vez que você coloca o fulano é muito bom de puncer, muito bom de catar, muito bom de cati. Ele é ótimo. Mas para a luta, ele tem dificuldade. Né? Eu passei isso semana passada, todos aprenderam, o Joãozinho não aprendeu. Todos conseguem fazer, o Joãozinho não conseguiu. Sabe por quê? Porque cada indivíduo é único, essencialmente único na sua condição de aprendizagem. E aí você precisa ter uma resposta pedagógica, uma estratégia pedagógica, um planejamento pedagógico para atender esse aluno também, para que ele se sinta estimulado. Será que aquele aluno que vai até a faixa verde e para, não vai nem para a ponteira azul, ele para, não é porque ele não está conseguindo acompanhar a turma? Porque os programas, normalmente, as 3 primeiras faixas são os programas mais simples. E aí, quando começa a ter um grau de complexidade maior, ele para de treinar, ele abandona. Será que não é porque ele faltou estímulo? Não é porque faltou do professor, do mestre, do grão-mestre, uma observação, um olhar diferente para aquela dificuldade? Porque o momento de aprendizagem dele é diferente do outro. Nós temos condições de aprendizagem, condição, normalmente equilibrada, equidistante, mas não necessariamente elas acontecem no mesmo momento. Forma e momento são diferentes. Então, serve de alerta. É muito importante que nós tenhamos essa sensibilidade. E é a pedagogia que vai te proporcionar isso. Estratégias. Às vezes eu vou ter que montar um horário diferente com aquele aluno, às vezes minha didática vai ser diferente. Né? Não, o aluno ele vai se adequar ao meu método. Colega, sinto muito te informar, mas você está afadado ao insucesso. Talvez você esteja perdendo muito mais alunos para você mesmo do que para a concorrência. Talvez você esteja perdendo muito mais alunos para a sua arrogância, para a sua prepotência, porque a sua inaptidão com alguma técnica específica. Ah, ele gostava só de luta, ou ele gostava só de puncer, ele gostava só de socializar. Talvez não isso. Talvez lhe falte planejamento, estratégia, para que você consiga reter esse aluno mais tempo e ele consiga entender que a prática marcial forma pessoas de bem, não forma só lutadores. Não forma só pessoas que chutam, socam e fazem formas, mas vai formar pessoas que têm mais compreensão, que são mais resilientes, que são mais perseverantes. Sim. Já viu aquela história de uma pessoa que se prepara para o exame de faixa, prepara para mudar a sua classificação na competição e não consegue, mas está insistindo, está insistindo, está insistindo? Às vezes esse aluno ele vai te acompanhar durante muito tempo. Aquele outro que foi campeão, que foi craque no Punce, craque no exame de faixa, pegou a faixa preta e sumiu da academia. Por que será? Será que não faltou mais incentivar essas outras características? Essas outras situações? É muito importante a gente entender as valências, né? De força, de explosão, de velocidade. Mas é importante também você perceber essas outras características que compõem cada indivíduo. E é única. Cada pessoa tem uma forma diferente de agir, ser e perceber. Quando e como aprendo? Talvez essa seja uma pergunta que deve fazer parte do seu repertório todo dia, enquanto professor. E a gente pensa numa situação de desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Cada pessoa, será que é possível, então, estabelecer uma prática equidistante, equilibrada, para pessoas de faixas etárias diferentes, em um mesmo horário? Sim, desde que eu conheça o que esse indivíduo preconiza, quais são as características. Você sabe lá, né, na psicomotricidade, que até uns 7 anos ele não consegue definir direita e esquerda. Aí o professor está lá com um aluno de 5 anos mostrando para ele direita, esquerda, direita, esquerda. Ele confunde, esse menino tem algum problema, esse menino tem algum problema, porque ele não define direita e esquerda. Não, porque ele não está no momento dele. Eu preciso entender que vai chegar um momento que ele consegue perceber isso bem. E ele precisa ser estimulado, porque senão ele vem para essa fase aqui, ó, essa fase adulta, com dificuldade. Você pergunta para ele direita e esquerda, ele olha para um lado para depois identificar, precisa ser estimulado. É a academia que vai proporcionar isso para ele. Eu preciso entender esse desenvolvimento. Eu preciso entender em que parte desse desenvolvimento ele está, em que parte da aprendizagem ele está. O que é possível uma criança aprender, o que é possível um adulto aprender,
um adolescente e um idoso. Ou você dá, não, aqui na minha academia eu só pego o aluno nessa faixa etária. Projetos, às vezes, sim. Por isso que os projetos têm norte pedagógico e definem a idade, já viu? De 7 a 13 anos, de 15 a 18 e assim por diante. Porque ali ele pressupõe, ele tem uma média do desenvolvimento. É por isso que você consegue, por isso que o projeto, quando uma pessoa não tem um projeto social, tá, o seu projeto social ele atende, não, qualquer pessoa. Talvez você tenha dificuldade de conduzir seu projeto por muito tempo. Dê certo um momento de empolgação, de entusiasmo, mas daqui a pouco ele acaba. E por que acabou? Porque talvez você não teve o conhecimento do que é o desenvolvimento pleno naquela faixa etária, misturou adulto com criança, misturou portadores com não portadores de deficiência, portadores com distúrbio de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, e aí você perdeu o foco do seu projeto. É o que é chamado objeto, né, do projeto, né, o foco do projeto, você perdeu. E aí não vai. Então, você precisa ter clareza desse desenvolvimento. Então, vamos lá. O que é o desenvolvimento? Requer verificação em cada etapa e mudança de atitude, seja clara ou aparente, portanto, periódica. O que é esse desenvolvimento? Eu preciso fazer verificações o tempo todo com minha turma, com os meus alunos. Por que eu preciso fazer essas verificações? Já falei lá atrás, né? Cada indivíduo aprende num momento diferente, de uma forma diferente. E quando eu verifico o desenvolvimento, eu coloco outra coisa para estimular. Porque se eu começar também só a trabalhar um aspecto da modalidade para ele, vai ser desestimulante, ele larga. Ah, fulano de tal agora não quer mais, né? Ele está namorando, não vai querer mais treinar, não está namorando e agora é outra coisa. Não é, porque ele perdeu o estímulo, talvez. Ele perdeu a motivação. Porque naquela fase, ele precisava de um outro estímulo. Entende? Fica claro? Às vezes eu vou conversando aqui, eu pergunto e respondo, né? Porque não estou vendo a grande parte. Qualquer coisa, vocês podem levantar a mão ou me pergunta aí, tá bom? Tá claro até agora, pessoal? Tá tudo bem? Podemos avançar? Didática. Podemos sim, professor. Está bem explicado. Obrigado. Didática. O que vem a ser a didática, né? Então, nós entendemos a necessidade lá atrás, né? Desenvolvimento, preciso entender o desenvolvimento, eu preciso entender, fazer um planejamento, e nesse planejamento eu prevejo as etapas, né? Faço anamnese, sei quem é meu aluno, já investiguei, já está claro, já sei quem é meu aluno, beleza, tá bacana. O que eu faço com ele agora? Qual didática eu vou aplicar? Então, de posse do conhecimento, você vai buscar alternativas pedagógicas, e essas alternativas pedagógicas estão de mãos dadas com a educação física, com a fisioterapia, com a psicomotricidade, com a psicologia, né? Estão de mãos dadas. E essas mãos dadas vão te trazer uma condução adequada. A aula não pode ser só pesada, ela não pode ser só engraçada, ela não pode ser só teórica, ela tem que ter nuances para que você atinja. Então, é a didática que vai prever isso. Sabe o que acontece? Quando você coloca uma aula de monocaracterística, a tendência é que caia um aspecto de descrença. Enjoei, não quero mais. Quem são nossos concorrentes diretos? Vamos lá? Tecnologia hoje é um concorrente direto. Dificilmente você tem no seu celular aplicativos que não passam por atualizações, mudanças ou até mesmo upgrade, no sentido de mudança total da aplicação, em um período curto de 6 meses. Dificilmente. Sempre vai estar mudando. E quem são os nossos primeiros objetos de ação, os nossos alunos? São pessoas que estão antenadas com essa tecnologia. Então, tira essa palavra tecnologia, porque senão você vai pensar que é só celular e tablet e computador. Novidade. São pessoas que querem muita novidade. Essa etapa de pessoas, essa safra, essa geração, ela é ávida por novidade. Não por outro motivo vocês estão aqui. Porque todos vocês já conhecem aula, todos vocês já conhecem arte marcial, às quais pertencem, seus pares. São doutores naquilo que se propõe, mas querem coisa nova. Será que tem alguma coisa nova que eu possa acrescentar? Sim, não? Talvez eu precise, como o monge anterior, deixar aquele peso do outro lado da margem.
colocar de lado e seguir à frente. Talvez, e aqui me apropriar de algum conhecimento diferente. Talvez. Então, isso faz com que você tenha um pensamento mais leve, um pensamento mais esponjoso para a aprendizagem. Não cristalizado, mas esponjoso, desculpe, que tenha uma absorção diferenciada. E isso faz toda a diferença entre um profissional que vai ter uma trajetória e uma carreira duradoura de outro que é sazonal. Quando falta estímulo na região, no setor, ele tem aluno. E assim por diante. Quando aquela turma esqueceu o que ele fez nas aulas, ou aquelas mesmices, aí tem alunos. Você entende? Então, talvez seja o momento para a gente... Lembra, nenhuma resposta. Sempre reflexões. Reflexões. A didática é a ponte, né? O que nós estamos vendo aqui, pessoal? Eu vou até colocar aqui as imagens aqui de lado. Eu tenho aqui do lado uma ponte, né? Pôr do sol tão bonito. E é uma ponte. Tem uma outra aqui estaiada. E tem outra ponte aqui também, né? Essa também. Meus amigos, a didática é essa ponte que liga extremos, que propõe ligação entre pontos. Saber, vontades, desejos, anseios. Então, essa nossa ponte, ela tem que ser muito boa. Porque, vamos lá, todos nós conhecemos, ou com uma alta análise, eu já tive um momento, claramente, que a minha ponte, a minha didática era isso aqui. Ó. Era capenga e perigosa. Era realmente de dar medo. Então, em algum momento, a gente tem que pensar, precisa ter esse cuidado, esse zelo, de ter uma didática, uma ponte que viabilize um caminho seguro, veja, com pôr do sol, com satisfação, e tomar algum cuidado para não pegar uma ponte que te leva para o buraco. Que ponte é essa? É a ponte da prática 100% de senso comum, sem nenhuma ciência, sem nenhuma cautela, onde você causa lesões, causa traumas, onde tem... Acho que é muito raro agora, mas talvez ainda algum dos colegas possa ter conhecimento de alguém que bate em aluno dentro da academia ainda, de alguém que dá um treinamento desmedido, ou vai dar uma aula com raiva e desconta nos alunos. Olha aqui, para onde vai levar essa ponte? Leva para o buraco. Um professor que consegue cativar uma turma, ele vai ter muitas pessoas ali envolvidas numa trajetória bem-sucedida. Mas esse mesmo professor, se ele não tiver cuidado, leva todo mundo para o buraco. E aí ele me leva também, sabe por quê? Porque quando sai uma notícia lá de um professor que causou um trauma, fez uma coisa equivocada, etc., todo mundo se remete ao pensamento de alguém que dá aula, alguém que é profissional da arte marcial. A sua imagem, naturalmente, ela vai trazer clareza e lucidez para que você consiga não ser associado àquela prática equivocada. Sim, mas em algum momento aquilo vai ser associado. Quantas pessoas não vão ter o cuidado ou não te conhecem e vão achar que todo faixa preta é lambança, é imperito, é equivocado na sua prática? Quantos? Então a gente tem que ter esse cuidado entre a didática, ser uma ponte que liga pontos com segurança, de preferência com paisagem, né? De preferência com eficácia. Não com perigo, não com certeza de morte. Morte figurada, claro. Né? Morte da vontade, do desejo. Né? Nunca mais eu vou voltar numa academia de luta, porque aquele professor ou aquela professora foi assim comigo, foi assado, sabe? Coisas assim. Então, sabe essas coisas que a gente tem que tomar cuidado? Então, a gente precisa ter essa cautela. Isso é a didática. Vamos lá. De posse da minha didática, eu preciso ter uma estratégia estabelecida. Qual vai ser a minha estratégia? Hoje, claramente, vou dar um exemplo da Liga Nacional, tem mostrado um caminho muito diferente. Tem trazido informações,
Tem trazido, a Liga Baiana tem feito isso, tem trazido informações, tem trazido qualificação, tem trazido suporte, apoio para que os profissionais permaneçam. É uma estratégia. A estratégia anterior não era essa. Cada um estava no seu canto, fazendo as suas aulas, tinha os seminários, e isso acontecia. Veja, algumas pessoas dizem que o ano de 2020 e de 2021 foi perdido. Eu não concordo com isso. Eu não posso concordar com isso. O ano de 2020 e 2021, ano de auge de pandemia, foi o ano que nós nos reinventamos. Não seremos nunca mais as mesmas pessoas. Eu falei muito mais no ano de 2020 e 2021 com o grão-mestre Átila e os demais mestres da Liga Nacional do que nos anos anteriores. E não foi por falta de vontade, não. É porque era a situação. Veja, a pandemia me proporcionou isso. Aprendi muito mais com cada um deles. Aprendi muito mais com essa situação. Hoje eu me vejo numa condição de poder assessorar, acompanhar, dar mentoria para muito mais pessoas do que antes. Porque a pandemia me proporcionou isso. Então a estratégia mudou. Então a estratégia ela precisa sofrer essas ações. Tem uma outra fala que diz assim, ó, só as pedras e os tolos não mudam de opinião ou de estratégia, né? É assim. Talvez em algum momento dar um exame de faixa de maneira virtual fosse bizarro para muitos. Confesso, até para mim. Hoje é um caminho viável. Talvez ministrar uma aula sem perceber o contato, a transpiração do colega ou do meu aluno fosse bizarro até um tempo atrás. É o que temos por prato de hoje. O menu do dia, se você não der aula online, você está fadado à falência. Minha estratégia mudou novamente. Então, a estratégia é esse conjunto de ações que faz com que você tenha clareza do seu objetivo e viabilize o acesso do mesmo. Então, é isso. O caminho, ele perpassa essas necessidades, né? Essas situações. Estou de olho no horário aqui também para não extrapolar. Fruto de toda essa antecedência, estratégia, planejamento, sabe? Entender o desenvolvimento, eu tenho aprendizagem. A aprendizagem tem que ser meu objetivo maior. A aprendizagem plena do meu aluno tem que ser o objetivo maior da minha prática. Não, eu dei uma aula lá e ele não aprendeu. Bom, eu fiz a minha parte. Querido, reveja seu planejamento, olha lá sua anamnese, dá uma verificada na sua estratégia, está melhor. Se seu aluno tiver uma aprendizagem plena, claramente ele não te abandona nunca. Muito mais que uma relação comercial, é uma relação afetiva. Gente, é muito bom você poder olhar para trás e perceber na sua trajetória, longa ou não, as pessoas que contribuíram. Nossa, como eu sou grato por ter conhecido o grão-mestre Jusseri, como sou grato por conhecer o grão-mestre Luiz Fernando, como estou sendo privilegiado por conhecer a mestra Joyce, sabe? Porque isso me proporcionou aprendizagem, é olhar para trás e ter a certeza que eles me ensinaram. Porque eles vão poder olhar para trás e dizer que é meu testemunho. Eu aprendi com cada um deles. Eles me proporcionaram aprendizagem. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Não, eu ensinei, aprenda. Sabe aquilo que alguns professores, somente no meio acadêmico, universitário, têm prazer em reprovar metade da turma, sabe? Não consigo concordar com isso. Não consigo entender que a falência ou a culpa é 100%, né, na incompetência e na inaptidão dos alunos. Minha turma são 100 alunos na faculdade. Talvez uns 10 passem e bate no peito achando que está ótimo. Professor, seu nível de aprendizagem está baixíssimo. Você tem certeza que o problema é 100% com os alunos? Ano após ano? É isso mesmo? A gente tem que refletir, né? Pensar e pensar mais um pouco. Porque ao final desse exercício de pensamento, a gente vai entender que eu preciso correr atrás de mais informações, eu preciso compreender mais. Implica na mudança de comportamento. Olha aqui, ó. Implica na mudança de comportamento ambiental, emocional, neurológica e relacional. O conhecimento é construído e reconstruído continuamente. Vamos lá? Alguns conceitos que a gente tem, né? Lembra da mulher na margem do lago?
Aquilo é meu conhecimento. Às vezes eu preciso largar daquele conhecimento, pegar outras coisas, mexer e construir uma nova etapa. Às vezes faz necessário, conhecimento é isso. Às vezes eu pego um conceito aqui e vou passar para uma pessoa, vou passar para o mestre Alexandre Dias, ele vai pegar aquele conhecimento, vai pensar, refletir e vai devolver diferente, aprimorado, polido. A aprendizagem ela se dá assim, porque ela vai implicar diretamente uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento ela é emocional, ela é neurológica, é relacional. Se a pessoa entrou na sua aula, passa anos, passa uma temporada e não teve nenhuma mudança, será que a aprendizagem dela foi plena? Ou será que é só físico? Você está satisfeito? Satisfeita só com isso? De fato, isso é o melhor que você pode oferecer? A gente precisa pensar sobre isso, né? E aí tem um pensamento aqui desse cara que eu acho que é fantástico. O Yuval Noah Harari, ele fala uma coisa que, para mim, faz muito sentido. Eu queria compartilhar com vocês. Um outro livro dele, que eu também já li, é o Sapiens. Ele fala sobre o desenvolvimento, sobre as relações com o desenvolvimento. Recomendo, né? Um livro de uma leitura muito fácil e apaixonante. Então, aqui no Homo Deus, ele fala: ideias só mudam o mundo quando mudam o nosso comportamento. Não vai adiantar nada a gente ter o conhecimento se você não tiver uma mudança genuína, uma mudança genuína dos seus hábitos, do seu pensamento. Sabe aquilo que nós falamos? Só os tolos e as pedras não mudam? Sim, sim, a gente precisa às vezes mudar. Será que eu já estou pleno o bastante para conhecer tudo e ninguém pode me acrescentar nada? Nenhuma fala? Então, mais uma coisa para a gente refletir. Essa frase, ela permeou durante muito tempo a minha prática profissional. O cliente tem sempre razão. O cliente. Quando eu coloco o meu objetivo no cliente, quando eu coloco a minha prática voltada para o cliente, eu sou levado a entender que a minha ação ela está maculada. Ela não vai ser genuína, ela não vai ser pura. Em alguns momentos, em alguma proporção, ela talvez não seja nem honesta. Ela vai ser para atender o cliente. Eu vou dar respostas que ele quer. Talvez seja o momento para a gente pensar numa outra perspectiva, sabe? Pensar numa outra possibilidade, pensar no outro viés, um outro caminho, que é, por exemplo, esse aqui. Ó. Eu gosto muito disso aqui. Ao invés de eu ter clientes na minha academia, eu vou ter convidado. Eu terei convidados a conhecer a minha arte marcial, a minha prática profissional, a me conhecer. Eu terei convidados. O cliente não tem essa possibilidade. Vocês notam a diferença? O cliente vai fazer aquilo que ele solicita única e exclusivamente. Então, eu poderia ofertar para ele. Não, mas ele quer isso. É o meu cliente. O convidado, não. Você já notou? Veja bem. Se eu trouxer o grão-mestre Átila, né, eu sonho com esse dia, ainda vai ter esse momento. Eu já tive a oportunidade de tê-lo como anfitrião e foi uma experiência incrível. E eu gostaria de retribuir. Certamente não vou conseguir fazer isso à altura, porque ele faz isso com muita excelência. Mas vamos esforçar para tal. Então, quando eu trouxer o grão-mestre Átila, e vou querer trazê-lo à minha casa, e minha casa vai estar limpíssima, pode ter certeza. Os forros de mesa estarão impecáveis. Eu vou combinar com a minha esposa, que é uma excelente mestre cuca, para fazer um prato que ele realmente, sinta saudade. Eu vou trazer para ele os ambientes da minha casa com muito esmero. Vou falar de cada situação, de cada lugar, cada conquista que eu tive na minha casa, para que ele sinta também a minha alegria. Isso é meu convidado. Sabe quem é o convidado? É alguém que você coloca dentro do seu ambiente e oferta aquilo que você tem de melhor. A pessoa que vai treinar com você, ela tem que ter o que é de melhor dentro do seu conhecimento para receber. Isso é um convidado. Isso é algo que faz a diferença. Isso aqui é parte de um treinamento chamado treinamento Disney que me chamou muita atenção. Às vezes você cria estratégias que frustram expectativas, né?
Mas quando você tem a pessoa como convidado e você dá essa clareza, tudo fica mais leve, tudo fica mais possível, né? E aí você tem essas possibilidades aqui que eu adoro, ó. O que vocês estão vendo aqui, ó? Ó a cara. Olha aqui. O que remete cada um de vocês aí, né? Essas imagens. É uma imagem de espanto, não é? Não é um momento de espanto? Conta nesse treinamento que uma pessoa estava dentro de um desfile. Eu nunca fui, né? Nunca fui à Disney, talvez alguns já foram, vão poder comprovar isso aí. Dizem que os desfiles são maravilhosos, né? Com os personagens, as princesas, o Mickey, o Pateta, etc. e tal, tem toda uma situação. Uma pessoa do Brasil estava nesse momento e foi uma princesa e conversou com a princesa, né? Uma das princesas dessas que são belíssimas, né? Nossa, minha sobrinha é apaixonada em você. Nossa, como ela queria estar aqui. A princesa olhou para ela e falou assim: mesmo? Você tem o telefone dela? Liga para ela aí agora. E simplesmente a princesa falou com a sobrinha dela no Brasil. Olha o espanto, né? Em que momento você consegue surpreender seu aluno? Em que momento da sua aula, do seu planejamento, da sua estratégia, você está surpreendendo o seu aluno? Ou não? Você acredita realmente que o seu conjunto de técnicas e conhecimento é suficiente para ser repetido várias vezes e ele simplesmente encantar seu aluno ao ponto dele permanecer com você ad eterno? O que vocês acham? Será que não falta esse momento uau? Se chama momento uau. Uau! Para você surpreender seu aluno? Será que não falta essa situação no seu planejamento? São indagações, são reflexões que fizeram muita diferença para mim, sabe? E aí segue essa situação. Um dado momento, nessa mesma situação de Disney, alguém foi para um restaurante. Aí chegando no restaurante, tá lá, olhou o cardápio, escolheu um prato, e aí estava comendo, e o prato que ela comeu tinha pimenta. E não era uma pimenta qualquer, uma pimenta baiana arretada, em homenagem ao meu mestre. Uma arretada, daquela de queimar a boca. Uma pimenta brava, né? Mas estava escrito no cardápio. Mas a pessoa leu e não percebeu, não prestou atenção e veio. E aí, quando ele está comendo, os outros comendo, aquele prato ficou lá intacto. Comeu só uma coisa. Alguém do restaurante foi lá e perguntou: o prato não está bom? Aí ela falou assim: não está ótimo, mas é porque tem muita pimenta. Pô, desculpa, mas não, era sem pimenta, mas no cardápio estava escrito. Não, sim, no cardápio estava escrito que era com pimenta. Eu que não prestei atenção. Não tá tudo certo com o prato. Eu que fui desavisada e não percebi. E aí, mas eu não quero, mas tá tudo certo. Com o restaurante tá tudo bem. Sabe o que aconteceu? O maître foi lá, trouxe um outro prato, serviu a pessoa, detalhe, de cortesia, nem pagou pelo prato. Qual que é a lógica disso? Comida grátis é boa, né? Não, não é isso não. É que eles lá estavam preocupados de tal ponto de sair do restaurante com a melhor impressão. Adivinha se essa impressão foi a melhor? Claro que foi, porque preocupou-se com aquele momento. Será que nós, enquanto professores, mestres, grãos-mestres, graduados, estamos preocupados com cada momento de nosso convidado? Será que a gente está muito preocupado com a impressão que ele tem, que ela tem a respeito da nossa aula, da nossa prática? Será que em algum momento a nossa ação não trouxe pimenta demais? Será que ela não trouxe muita acidez? E eu poderia corrigir isso, aquela ação, e trazer esse momento para que essa impressão permeasse por muitos anos? Será? Será que talvez não fosse esse o melhor caminho? Então, pessoal, essas ações e esses episódios me mostram que a todo momento, quanto mais zelo, cautela eu tiver com 1000 alunos, melhor será para a minha prática enquanto graduado, enquanto professor, enquanto mestre, enquanto grão-mestre, enquanto gestor, enquanto dirigente. Não é a minha palavra única e exclusivamente. Nosso
Eu tenho um exemplo de gestão democrática e com esse zelo, que é do grão-mestre Yodin, que boa parte aí conhece. Ele é muito preocupado com isso. Ele é muito preocupado com as impressões. Ele é muito preocupado com a forma como as pessoas absorvem, como aprendem, como conhecem. Aquilo que ele coloca, será que eu causei algum mal? Vocês não têm noção do tanto que ele fica preocupado. Eu convivo um pouco mais com o mestre Jusseri, com o mestre Átila, Joyce, a gente consegue perceber isso. Puxa, será que... E muitas vezes, às vezes, ele volta e corrige a trajetória, a ação para atender bem. Isso é um ótimo exemplo de alguém que vai causar esse impacto aqui. Puxa, estava preocupado comigo. Puxa, quantos desses rostos você tem arrancado dos seus alunos? Por quanto tempo você consegue fazer isso? Ou você nunca conseguiu? O conhecimento é alguma coisa que nos traz sensações e impressões, né? Então, deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui desse cara que é o pai da psicanálise, o Jung. Ele traz isso aqui: ó. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Quantas vezes, de posse do conhecimento, algumas pessoas se prestam ao desserviço de tentar humilhar aquela pessoa que busca a informação. Não, é por ali, procura por lá, é lá. Sabe aquela coisa? Não é meu papel isso, não. Por que você não pode tocar aquela alma humana desprovida da sua faixa, do seu uniforme, dos DANs? Por que você não toca aquela alma com a mesma vontade que você gostaria de ser tocado por alguém que é mais graduado que você, talvez? Com a mesma cordialidade. Com o mesmo pensamento fraterno, humano. Com a mesma condição de trazer um convidado. O conhecimento, naturalmente, ele te traz um status. Mas será que, em alguma proporção, em alguma medida, não é necessário, não é muito melhor que estejamos todos despidos, desnudos de todo esse conhecimento, de toda essa pompa, e estender a mão? Gente, eu venho de uma época, assim, não faz nem muito tempo não, né? Apesar dos meus 50 anos, mas eu venho de uma época onde colorida não misturava com faixa preta. Colorida não chegava próximo de um faixa preta para conversar. Não tinha isso. Tinha um distanciamento. A arte marcial, para mim, é um conjunto de ferramentas, de blocos, que vai fazer uma ponte, não um muro. A gente tem que pegar o nosso conhecimento, o nosso aporte ferramental e fazer ponte. Muro não. Estabeleça contato com quem está do outro lado. Melhor. Às vezes você não precisa estar do outro lado, esteja do lado, esteja muito mais próximo. Acredito que isso pode fazer muita diferença. Já finalizando, eu queria... o Paulo Freire, para mim, é um pensador que eu acredito que muitas pessoas conhecem, ou provavelmente todos aqui, e alguém que foi apaixonado por isso que a gente estava falando, que é o conhecimento. E aí dentro da sua obra, traz assim, né? Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Essa sim. Pessoas transformam o mundo. Se eu puder só transferir aí, vou pedir licença ao Paulo Freire e colocar o conhecimento, né? Ele não vai ter essa capacidade de transformar o mundo, não. O conhecimento muda as pessoas. E as pessoas, sim, essas transformam o mundo. E isso, com certeza, vai fazer toda a diferença. Gente, pela atenção, o carinho com que me ouviram, eu agradeço muito, né? Espero ter deixado aí alguma mensagem, né? Num sábado de que todos poderiam estar regozijando, descansando, fazendo outras coisas, tiveram toda essa paciência para me ouvir por esse período. De coração agradeço ao grão-mestre Átila e à Liga Baiana por ter me proporcionado esse momento de aprendizagem coletiva com todos vocês, e espero de coração ter colaborado
de alguma medida, de alguma forma, com cada um de vocês. E estou aqui à disposição para que a gente possa também deixar alguns minutos para a gente fazer uma roda de discussão ou alguma coisa que eu puder elucidar. Obrigado. Mestre Luciano, não poderia ser diferente, né? Eu que já tive a oportunidade de participar de vários cursos com você, de várias palestras, então eu já sabia que iria ser um show, mas eu tenho que ser muito sincero, ultrapassou todas as minhas expectativas, até porque você fez esta aula para hoje. E aí eu naturalmente fica claro o porquê que você fez para hoje. Porque você utilizou não só todas as ferramentas pedagógicas como ferramenta para a construção das artes marciais, no nosso caso, para a construção desta aula. Então, lhe agradeço imensamente. Você, que eu já sou fã há muitos anos e eu convivo, e aí eu posso falar com propriedade como você é importante para a Liga Nacional e como você é importante para a Universidade Marcial, doando todo o seu conhecimento. Eu acho que é justo deixar com que as pessoas... A gente só dá um tempo aqui, mas se alguém quiser se colocar, fazer alguma pergunta ou fazer alguma... enfim, alguma colocação. Agora aí. Bom, vamos fazer isso. Eu vou multar aqui todo mundo. Eu vou multar todo mundo e aí a pessoa, cada um que quiser, abre seu microfone e fala. Primeiro vamos às perguntas. Quem tem perguntas com relação a esse assunto? Pronto. Eu tenho uma pergunta. Pronto. Né? Mestre, eu já tenho uma pergunta para o mestre Luciano. E eu quero de pronto parabenizá-lo. Excelente conteúdo, excelente aprendizado, viu? Mas eu tenho uma pergunta. O que o professor hoje de lutas pode fazer para melhorar a sua pedagogia, fora todo esse conjunto de estratégia, planejamento que o senhor mostrou hoje, no agora? Joyce, muito obrigado. Veja, objetivamente respondendo, o que é possível? É um caminho claro, o conhecimento. As pessoas, os professores, precisam se aportar, precisam se apropriar do conhecimento, seja numa pós-graduação, seja num curso de graduação. É muito necessário. O mundo, esse período 2021 em diante, eu nem vou colocar para trás, eu vou colocar sempre para frente, ele não perdoa mais o senso comum, ele não perdoa mais o achismo. É muito necessário que você tenha respostas e não tenha dúvida. Antigamente você dizia, porque o mestre disse, porque o professor disse, e morria por aí. Hoje, você vai falar alguma coisa, o aluno já está com o celular na mão, já está dando um Google, já está pesquisando, já está correndo atrás, mas você falou isso e já começa a te contrapor, e não é desrespeito. É o conhecimento em movimento. É o conhecimento que está em atividade. Então, inevitavelmente, e que bom que é assim, porque o conhecimento ele é estimulante, ele é revigorante, é algo que traz vigor para as pessoas. Não por outro motivo, algumas patologias são retardadas, a exemplo de, por exemplo, Alzheimer, com leituras e estudos, a pessoa consegue ter qualidade de vida, consegue ter uma condição muito melhor através da absorção de informações e conhecimento. Uma coisa é você ter informações, outra coisa é você ter conhecimento. Então, é muito necessário que as pessoas se aportem, se apropriem do conhecimento. E o conhecimento está à disposição de todos. Há cerca de pouco tempo, conhecer, fazer uma faculdade era algo muito difícil. Hoje você consegue fazer bons cursos online, você consegue fazer bons cursos de maneira próxima da sua casa, em faculdade particular, em faculdade pública, está muito possível. Então, não cresce, não desenvolve, não evolui só quem não quer. Bom, algumas pessoas colocaram a mãozinha aqui. Vamos primeiro botar essas pessoas que a mãozinha, né? Márcio, faça a sua pergunta, Márcio. Só um momentinho que eu vou abrir a câmera aqui. Rapidinho. Boa tarde, senhores. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao mestre Luciano aí pela excelente palestra.
Vou usar uma frase de Khalil Gibran, dentro do que o senhor falou aí, né? O tempo não anda para trás nem se demora no ontem. Ou seja, o tempo é inexorável. E dentro desse contexto, e dentro das artes marciais, nós vemos cada vez mais alunos com aulas mais dentro de suas realidades, né? O aluno ele deixa de ser um atleta, muitas vezes, para ser apenas um cliente. Então, dentro dessa nova demanda, o que o senhor acha do termo discípulo? O senhor acha que esse termo discípulo é um termo que tende a ser esquecido? Essa questão de legado será algo inexoravelmente esquecida ou que sempre haverá o discipulado? Obrigado a todos. Excelente pergunta. E, assim, em hipótese alguma, essa relação discípulo e mestre ela vai se extinguir. Não tem como. Não só nas artes marciais, mas as formas que essa relação se dará é que vão mudar. Veja, você tinha uma relação muito clara e estabelecida de discípulo e mestre pela ausência do conhecimento. Então, existia uma demanda, existia uma vontade, de maneira concreta, vamos pensar ali no Daniel San. Ele tinha uma dor, ele tinha um problema, e o seu Miyagi traz para ele respostas para aquele sentimento, para aquela demanda, para aquela dor. Né? Então, ele tinha discípulo e mestre estabelecido dessa forma. O que é hoje essa dor? O que é hoje esse momento para se estabelecer essa relação? O conhecimento proporciona a cada um de nós que aqui estamos uma condição ímpar de colaborar de maneira produtiva, proativa, humana, racional com a vida das pessoas que se colocam à nossa mercê na prática. Por isso que quando eu acredito muito nessa situação de convidado, é alguém que vai estar conosco, ele vai estar comigo por uma relação de prazer, não só de dependência, não só de como falo, sabotagem. Estou acabado, vou atrás. Não, eu vou estar com alguém, não é só porque eu preciso, é porque me faz bem para além da minha necessidade. Me faz bem para além daquilo que eu preciso. Estar com o grão-mestre Átila, com a mestra Joyce, com o grão-mestre Usseri, me traz alegria enquanto pessoa, enquanto ser humano, que me traz a certeza de que vale a pena estar vivo. Por que estou falando isso, Márcio? Hoje eu atendo, eu trabalho numa grande escola daqui da minha cidade, que tem realidades muito próximas de outras grandes escolas, onde o departamento de psicologia, o qual eu atendo, está repleto de pessoas com ausência de sonhos, com ausência, vontade, desejo de viver. Que quando sentam com um psicólogo, quando senta com um psicopedagogo, quando senta com um pedagogo, com um professor, quando senta às vezes com um porteiro, sente vida. Então a relação discípulo e mestre, ela não vai se extinguir, ela só vai estar de outra forma, entende? Lembra que eu falei ainda há pouco sobre o movimento do conhecimento, que ele muda e transmuta o tempo todo? É isso. Não mais como foi Pat Morita e Daniel San, né? Ali no Karate Kid, mas sim de uma outra forma, muito mais plena, muito mais especializada. E essas pessoas que aqui estão, com certeza, vão ter uma condição de proporcionar isso com muito mais profissionalismo e clareza. Como a Monja Cohen fala, o discípulo é o mestre do mestre. Um abraço a todos. Perfeito, perfeito. Vamos agora ouvir Gardner, e eu aqui eu cumprimento com um tríplice fraternal abraço. Mestre Gardner, por favor. Gardner. Bom, enquanto o Gardner está se organizando... Sim, aqui. Mestre Átila, mestre Átila, é bom saber que tem pessoas que decifram essas letras no nosso meio. Eu posso dizer que eu tenho certeza que nós estamos muito mais assistidos. Tá? Fico feliz. Objetivando aí, sendo objetivo com o nosso grão-mestre Luciano, primeiro falar com ele do cabelo dele. Gostei da escova, me passe o endereço do seu cabeleireiro, que o meu está um pouco atrapalhado. Depois eu quero dizer o seguinte, eu quero fazer uma pergunta.
O último texto dele, e eu fui muito feliz de ter conseguido chegar e ouvir, ele fala da mudança que teve no taekwondo. Eu não sei quantos anos ele tem de taekwondo, eu sei que tem muito mais de 30, eu também tenho. Então, eu posso afirmar que nós somos da escola antiga. E a escola antiga, ela pregava uma disciplina mais rígida. Daí aquela questão de os faixas coloridas, eles não se aproximavam das outras faixas. Bom, isso é a demonstração, era a demonstração da hierarquia. E essa hierarquia, ela é oriunda do nascedouro das artes marciais. O taekwondo em si, ele é treinado nas casas militares. É uma vida de caserna. Então, essa questão vem de lá. A minha pergunta não passa para os nossos alunos, o que o senhor entende? Não passa para os nossos alunos de hoje uma falta, uma ausência de disciplina da parte deles, com esses, não as questões de questionamento, mas comportamental. A minha pergunta é no quesito comportamental. E aí vai a pergunta: como fazer para passar essa disciplina que ela é rígida? No taekwondo ela é uma disciplina rígida, porque é uma arte marcial de contato, extremamente, eu vou usar o termo, extremamente violenta, porque um Bandal Tiagui, com a potência necessária, ela estoura o miocárdio e mata a pessoa de forma instantânea. Então, a disciplina no taekwondo, ela vem fazer com que o atleta, com que o aluno, passe a se respeitar e passe a saber dos limites que ele tem. E é muito perigoso. Essa pergunta que eu faço para o nosso Danilo Luciano, e parabéns. Eu não consegui ver o início, mas a parte que eu vi para frente, eu tenho certeza que foi maravilhoso e foi ótimo eu ter chegado. Um grande amigo Gardner, meu parceiro aí de pós-graduação também. Forte abraço. Gardner, você levanta uma questão bem importante, bem necessária. Haja visto aí uma análise muito necessária para te responder. Veja, quem são os alunos, as crianças, os adolescentes que estão chegando às nossas academias hoje? Quem são essas pessoas? São pessoas que são fruto de alguma criação. E essa criação, ela tem uma gênese. Então, para entender quem são os alunos, eu preciso entender quem são os pais. E durante muito tempo, ficou claro que a maneira de educar, a maneira de colocar disciplina, perpassava o caminho do castigo físico, perpassava o caminho do medo. Era muito comum os pais, meus pais, tios, etc., colocar situações: se você não fizer isso, o bicho vai te pegar. Se você não fizer isso, o homem do saco pega. E não sei o quê. Aí, no final do ano, o homem do saco chega e entrega um tanto de presente, que é o Papai Noel, que tem um saco, né, como ferramenta. Entenda. Então, durante muito tempo, a ausência do conhecimento trouxe o pavor e o medo, né, como ferramentas de ensinamento. O que é hoje esse aluno, esse convidado que chega na sua academia? Provavelmente fruto de um pai ou de uma mãe que também sofreu isso e tem dificuldades em mostrar limites. Os alunos e alunas que estão frequentando as escolas, não vou pôr academia, as escolas são, na sua grande maioria, pessoas que não têm vivência com limite. Não têm vivência com a importância de regra, de disciplina. E aí vale um parênteses: disciplina não é uma pessoa disciplinada, não é aquela pessoa que sim senhor, não senhor. Às vezes a pessoa é coagida, uma pessoa que simplesmente não se expressa, às vezes uma pessoa introspectiva de maneira patológica até. Uma pessoa que compreende disciplina é a pessoa que sabe a hora que chega, que sabe cumprir horário, que sabe cumprir regra da casa, da academia. Então, o meu papel enquanto professor é mostrar que a arte marcial tem disciplina e mostrar o que é disciplina. Disciplina não é terror, disciplina não é pavor, disciplina não é eu equivocar-me em alguma coisa e pagar 10 flexões de braço porque errei. Eu não fiz isso de maneira deliberada. Então, quando eu coloco para o aluno ou aluna
que as regras elas precisam ser respeitadas e o diálogo é a minha ponte de acesso, a maneira como eu coloco para esse aluno fará toda a diferença. Ele vai me respeitar, ele não vai ter medo de mim. Ele vai entender que, principalmente, eu, na qualidade de professor, que estou numa situação, entre aspas, maior, vou tratá-lo como igual. Porque você vai conhecer uma pessoa grande, um líder, pela maneira como ele trata os pequenos. E aí não tem erro. Sabe, Gardner? A pessoa vai começar a entender que existe possibilidade de aprendizagem, de disciplina, de boa conduta, de ética, pela maneira calma, pela maneira educada. Se um aluno... E aí vou dar um exemplo para amarrar, para não ficar solta a ideia de que... Como é que funciona isso? Se um aluno chega e está gritando e não para de falar, se você parar na frente dele, parar, faça o teste. Não de cima, mas você abaixa na altura dos olhos dele, para simplesmente. Ele vai falar. Você para simplesmente, olha para os olhos dele. Uma hora ele cansa. Na hora que ele parar, eu posso falar agora, ele já começa a entender. Opa, aqui está diferente. Normalmente, em casa, ele não tem isso. Você entende? Então, isso vai fazer com que é uma ação, dentre várias, que ele vai perceber. Você não vai precisar de gritar, você não vai precisar de pôr de castigo. Gente, vou falar uma coisa aqui, ó. Eu tenho pavor de pessoas, não vou pôr professores não, que colocam alguém de castigo, que pune fisicamente alguém porque fez alguma coisa. Mostre para ele que não é assim. Sente com ele, e se você tiver que separar e conversar com ele, sim. Você não precisa ter sua voz calma, tranquila. Às vezes você vai precisar de falar firme, mas fale com amor, fale com carinho. Mestre, mas só para finalizar minha fala, qual que seria a medida, então, de eu corrigir um aluno indisciplinado sem excesso? Você imagine que, se o pai e a mãe desse aluno ou aluna estivessem do seu lado, você falaria as mesmas coisas? Se você falar as mesmas coisas, então fique tranquilo, você não cometeu nenhum excesso. Você teria coragem de falar as mesmas coisas para esse aluno se o pai e a mãe estivessem do lado? Pronto, pode falar que não tem erro. Entendeu? E assim vai. Perfeito, rapaz, aqui está sendo fantástico, parabéns. Agora o mestre Newton, e aproveito, cumprimento aqui, nós estamos com a presença do grão-mestre Newton, presidente da Liga Nacional, a maior autoridade do taekwondo brasileiro, e é uma honra tê-lo aqui. E ele também, acho que tem uma pergunta aí. A pergunta do mestre Newton deve ser daquelas ratadas. Se prepare aí, viu? Mestre Newton, estamos à sua disposição. Vou até tomar água. Abra seu microfone, mestre. Agora. Pronto. Eu quero só parabenizar a você pela iniciativa aí, Luciano, com esse show maravilhoso que está dando aí. Está dando nesse momento. Eu aqui estava aqui, não sei se é uma pergunta, talvez seja um debate, um momento de Luciano voltar um pouquinho, quando ele falou, quando um professor dá aula e reprova a maioria dos alunos, né, deve estar acontecendo alguma coisa, né? Ou é os alunos ou é ele que não está sabendo repassar direitinho, né? Aí eu fiquei com esse ponto na cabeça. E depois, quando ele fala sobre o cliente sempre tem razão, né? E a gente sabe que hoje nas faculdades, nas escolas, a meta é a aprovação para não perder a clientela, para o aluno não sair achando que é escola e foi reprovado e a escola tem um prejuízo com isso, né? Isso acontece dentro da academia. O professor às vezes quando vai fazer o exame, a tendência é aprovar para não perder o atleta, né? Então a aprendizagem vai para lá, vai lá para baixo. Então, o que seria isso? E a gente sabendo que hoje a gente tem uma mistura muito grande entre o professor, às vezes é o professor, é o pedagogo, é o tesoureiro, é o administrativo, e assim mesmo na academia, e ele não consegue, e ele fica difícil ele saber, ele chegar e dizer assim, o cliente não tem razão, né? Aí ele vai correr para esse lado e o cliente tem razão, e ele vai esquecer
essa estrutura todinha lá atrás. Aí a pergunta é: será que dá para conjugar, juntar isso tudinho através do professor ou mestre se qualificando nas alturas de cada etapa desse, como pedagogo, como administrador da academia, como o mestre que vai examinar, e assim sucessivamente, né? Eu não sei se seria uma pergunta, mas é um questionamento desses dois tópicos que o mestre Luciano abordou aí nesse momento. Mestre Nilton, boa tarde. Satisfação ter o senhor conosco aqui. Então, assim, claramente, o conhecimento ele vai ser essa ponte. Lembra da ponte da didática lá que nós falamos? É essa ponte. Eu preciso me aportar desse conhecimento para fazer isso. E quando eu coloco, principalmente que o meu convidado e o cliente têm razão, e aí existe de fato essa tendência de, às vezes, uma aprovação, talvez não por tanto mérito, mas por não perder o cliente, o que eu faço? Às vezes eu preciso do dinheiro daquela mensalidade, daquele exame de... Como equacionar isso? Não tem outro caminho. A trajetória ela tem que passar pelo conhecimento. Eu, que estou formando o aluno, eu que estou formando o professor, a quem está passando pela banca examinadora, eu tenho que ter clareza que aquilo que eu entreguei é o melhor, sabe? É muito diferente de alguém que vai, única e exclusivamente, eu encontrei essa pessoa no dia do exame de faixa e é isso mesmo. Mas quem que indica essa pessoa para o exame de faixa? Quem que foi a formação? Qual foi a formação? Me interessa única e exclusivamente o diploma? Eu que estou sendo submetido ao exame. Eu sei que não estou tão bem, mas me interessa somente o diploma? Eu preciso ter essa clareza, eu preciso ter essa honestidade. Nós estamos falando do meio, nas artes marciais, onde lealdade, honestidade, eles têm que ser pontos fundamentais. Então, começa por aí. Então, eu que estou passando por esse processo de ser examinado e voltar na academia, sim, eu tenho que ter clareza. Eu que estou ensinando, eu preciso entender que ele está apto, e vou falar para o senhor, Átila, deixa eu te falar uma coisa, você é um ótimo professor, um ótimo mestre, mas você ainda não está no seu momento máximo daquilo que você pode ofertar. Eu acredito que o seu momento de maturidade ainda se dará, está próximo, mas ainda não é. Você tem que ter essa clareza, você tem que ser honesto, e aí de posse do conhecimento você vai passar segurança. Se você fizer agora, você vai ter insucesso. Pronto. Aí sim, essa honestidade é importante. E quando eu trago essa pessoa para minha casa, para minha academia, como meu convidado, ele não vai poder fazer o que ele quer, não. Na minha casa tem regra. Minha casa, minhas regras também não é assim, mas eu vou tratá-lo bem. Mas eu não vou dar tudo o que ele quer, porque aí o cliente sempre tem razão, mas eu vou mostrar que, enquanto meu convidado, as regras da minha casa poderão ter atributos, características, situações importantes o bastante para que ele sinta-se também confortável. Entende? E não queira sair rapidamente da minha casa, queira permanecer até. Então, grão-mestre Nilton, eu não sei se eu consegui trazer uma síntese da resposta, para não ser prolixo, mas é isso. Eu preciso ter clareza daquilo enquanto professor. O indivíduo que aprende, se submete, ele precisa ter clareza daquilo que ele quer também, com a certeza de que se eu quero só o diploma também, a gente sabe que tem pessoas que, não, me manda seus dados aí que eu vou fazer uma graduação especial para você aí. Você nunca deu um chute, já é faixa preta tal dan. Aí também, né, cada cabeça é uma sentença. Mas se é uma prática honesta, leal, eu acho que o caminho é esse. Obrigado aí, Gramas. Era isso mesmo que a gente hoje, talvez nesse momento, assim, é complicado porque a gente tem muitos professores, mestres, aí ainda como o mestre falou aí, das antigonas, né? E essa adaptação é muito complicada, né? Às vezes a gente temos atletas, inclusive, quando eu fui dar uma aula na academia, só para fazer um comentário que você falou aí sobre a punição, aí tinha um faixa preta e tinha vários coloridos. Aí ele me chamou para dar uma aula lá. Aí quando cheguei lá que eu fiz um movimento, ele errou, ele automaticamente começou a bater, ele automaticamente, mestre, eu errei, vou fazer 10 flexão aqui, porque tem errado. Ele mesmo se puniu, eu nem pedi. Aí eu deixei, né? Porque eu acho que era
a regra do professor dele, do mestre dele, né? Aí eu deixei. Aí eu caio comigo, eu digo, imagina se todo mundo errar aqui, cada um querer se punir por si próprio. Eu não vou dar aula, porque vai ser, eles vão estar só se punindo, né? Aí eu percebi que na aula dele, o mestre dele, eu acho que trabalha mais punição do que o ensinamento em si, né? Aí ele hoje estão super disciplinado em punição hoje. Aí eu digo para o pensamento assim, a gente como mestres antigão, né? É difícil a gente hoje absorver a técnica da pedagogia para implementação. A gente quer sempre manter as raízes antigas, né? E cada tempo, cada momento foi seu tempo. A pedagogia do momento que a gente iniciou, talvez não tinha tanta estrutura, né? Ou abertura, ou mecanismo para hoje, né? Para justamente tirar essas arestas que tinha lá atrás, né? Então, talvez eu acho que hoje o momento foi maravilhoso para coisa. Então, é o que a gente está fazendo na pós, né? Aí, que talvez todo o pessoal vai sair dessa pós aí, eu acho que vai entrar numa concorrência, até me desculpa assim, desleal para aqueles que não vêm fazendo a pós, né? Porque não vai conseguir concorrer com um professor da mesma cidade, perto da sua região, com um trabalho diferenciado que a pós vai oferecer, entendeu? Obrigado aí pela resposta, senhor mestre. Fiquei muito feliz. Obrigado. Bom, vamos para a última pergunta agora. Celso Mota pediu aqui a palavra, e aí a gente vai encerrar com essa. Vamos lá. Celso Mota. Pronto, tá me ouvindo agora? Perfeito. Pronto, boa tarde a todos, meu nome é Celso, né? Saúdo também aí aos nossos outros mestres em paralelo aí, com um tríplice fraternal abraço, né? E gostaria de colocar aqui ao professor Luciano a seguinte questão, né? Obter para si ou para outrem vantagem lícita em prejuízo à lei, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, adil ou qualquer outro meio fraudulento, é crime de estelionato. Como é que a gente consegue, hoje, no caso eu como administrador, além da minha formação em arte marcial, eu como administrador, como é que a gente consegue ter meios para lidar com os alunos que são aliciados por esses bandidos, que para mim são bandidos. Eles amarram uma faixa na cintura, né, e passam por algo que não são. Infelizmente, a gente não tem uma legislação para poder punir, né, esses crápulas. E como qualquer bom estelionatário, eles seduzem, né, muito bem, tem o dom de seduzir as pessoas que chegam. Então, a gente que é profissional na área, a gente que tem formação na área, muitas das vezes a gente fica sem saída, a gente tenta mostrar o que é correto, tenta mostrar que aquele caminho não está sendo válido, mas, como eu falei, não temos legislação. Então, qualquer um, como um cidadão aí no estado do Pará, né, ele se autograduou tudo. Ele é mestre em Kung Fu por ser mestre em Kung Fu. Ele se tornou, por conta própria, mestre em Muay Thai, mestre em kickboxing, mestre em karatê. A gente está tendo realmente um problema com isso. Então, dentro da área da pedagogia, da psicopedagogia, como a gente pode trabalhar melhor as pessoas leigas, as pessoas que estão sendo ludibriadas, que estão sendo enganadas, né? que estão sendo vítimas dessa fraude. Obrigado aí a todos. Seu microfone, mestre. Obrigado. Celso, obrigado pela pergunta. Essa é uma questão que acredito que a ilustração mais adequada para ela é aquela que eu coloquei da ponte. Lembra? Da ponte que não tem fim, que leva para o final? É isso. Infelizmente, nós sabemos que não é só nas artes marciais, mas em todos os segmentos profissionais existem pessoas com essa
índole tortuosa, né? Indo para o delito até, porque estelionatário. E hoje o que nós temos são duas coisas bem distintas. A primeira, eu preciso ter certeza da minha prática, eu preciso ter segurança do que estou fazendo, portanto, vou correr atrás de seminário, pós-graduação, graduação, informação, mentoria. Tenho várias situações que vão me trazer segurança naquilo que estou fazendo, do ponto de vista científico e técnico e de maneira adequada. Ponto. Então, eu me calço disso. Por outro lado, a sua preocupação é muito legítima, porque a prática equivocada acaba por macular a prática de outros que não estão assim, né? Então, assim, o que a gente pode fazer de maneira bem objetiva? As redes sociais, hoje, se traduzem num meio de comunicação muito direto, muito eficaz, a respeito das boas e das más informações. Então, já viu aquele tipo de campanha que fala assim, ó, certifique-se que seu carro usa pneu X, verifique se tem o selo tal? É isso aí. Certifique-se que a sua... antigamente, antigamente, né, até um dia desse atrás, nem faz tanto tempo, não use CD pirata, né? Tem um selo de qualidade. Nós precisamos ter nosso selo de qualidade, e o selo de qualidade que garante a boa prestação de serviço para os outros, e boa parte da população não sabe, são as entidades. A qual entidade o grão-mestre Átila pertence? Não, ele pertence à Federação Baiana de Taekwondo, ele é pertencente à Liga Nacional de Taekwondo. Como é que ele me prova isso? Não, ele tem um certificado X, tem um certificado Y, tem a declaração, seja lá qual for. Eu sou leigo, não conheço, né? Não sei. Então, eu, aqui com a minha informação, vou colocar, sou Luciano, você não sabe? Então, veja aqui se ele tem um selo de qualidade. Verifique só. Porque se eu começar a falar mal do grão-mestre Átila também, ele é charlatão, etc. e tal, vai passar a imagem de que eu sou, né, despeitado, estou com medo, seja o que for. Então, eu recomendaria esse tipo de ação, né? Primeiro, se me incomoda muito, eu vou por esse caminho. Mas, normalmente, o seu tempo vai ser tão preenchido com informação, com conhecimento, estratégias, etc., que não vai sobrar. Mas se a intenção é fazer uma prestação de serviço pública, né, para promover a segurança de outrem, sim, coloque dessa forma. Certifique que esse professor, essa academia, tem alguém por trás. Não é possível alguém se autograduar, autopromover, ter uma entidade isolada. Tem que ter mais alguém. Atrás de Serra, tem Serra. Espero ter respondido. Bom, vamos encerrar aqui as perguntas, aonde vamos agora para as considerações finais. Antes de passar para as considerações finais, eu acredito que todos têm o meu telefone. Quem não tiver, não tem problema. Vocês podem adquirir através da nossa rede social, Associação Baiana das Academias. Lá tem meu telefone para que vocês possam entrar em contato. Vocês vão mandar o nome completo, vão mandar o endereço do Instagram e o telefone. Naturalmente, quando vocês mandarem a mensagem pelo WhatsApp, eu já vou pegar o telefone. Então, eu preciso do WhatsApp, porque o certificado é digital, a gente manda pelo WhatsApp. Preciso do nome completo e da forma que vocês escreverem, nós vamos reproduzir no certificado. E precisamos do Instagram de vocês, porque nós marcamos, a gente faz o certificado de forma de imagem e PDF para imprimir e imagem para publicar nas redes sociais. Então, eu vou pedir essa gentileza que vocês encaminhem, tá bom? Então, quem não enviar, não terá certificado. E a gente imagina que eu já vi a quantidade de alunos e também anotei o nome das pessoas. Em algum momento, essas pessoas estiveram aqui. Mesmo que alguns entraram, saíram ou chegaram mais tarde, todos receberão os seus certificados. Mestre, ouvir você é fácil, agradável, extremamente enriquecedor. Então, a gente ficaria aqui o dia inteiro. Mas, infelizmente, a gente precisa cumprir, de acordo até como aprendi com o senhor, no planejamento era 2 horas, precisamos finalizar em 2 horas, e já passamos 1 minuto aqui, eu não quero fugir ao que você me ensina com maestria. Então, queria lhe agradecer imensamente.
nós em breve estaremos falando do novo curso. Ele continua sendo gratuito, vai ser pelas redes sociais. Teremos um professor que hoje atua na pós-graduação de um curso de artes marciais, que é, no caso da Universidade Marcial, e para colaborar conosco. Mas, Luciano, é redundância falar, você deu um show, você é um espetáculo, um beijo no seu coração, agradecidíssimo pela sua generosidade de estar aqui voluntariamente, isso é importante dizer, ninguém pagou nada para estar aqui, e você também doou o seu tempo, não só na preparação, mas também aqui na sua palestra, nas suas palavras. Um beijo grande, e eu abro agora para os comentários finais de sua parte, aonde eu aproveito, em nome do grão-mestre Newton Santos, que é meu presidente, né, da entidade que eu sou filiado, eu cumprimento todos os mestres, peço perdão por não falar o nome individual de cada um. Eu já contei aqui, nós temos 7 modalidades de luta, temos aqui a participação maciça da Bahia e, claro, representantes também de alguns estados brasileiros. Tivemos o máximo hoje de 51 pessoas ao mesmo tempo, e aí, naturalmente, foi, né, descendo, subindo, entrando outras, mas isso aí posso dizer que a maioria do tempo tinha em torno de 45 pessoas. Então, parabéns, mestre Luciano, pelo seu trabalho e obrigado. Bom, grão-mestre, eu queria só agradecer mais uma vez a oportunidade, de fato, de coração, estou muito satisfeito de poder estar com vocês e, de alguma forma, em algum momento, em alguma medida, ter colaborado. Agradecer os colegas que me prestigiaram, né? Todos os mestres, grãos-mestres que aqui estão, e dizer que estou à disposição de vocês nas redes sociais, na medida que acharem possível, contem comigo para colaborar. Vivo arte marcial de coração, de paixão, então estou com vocês, juntos e misturados. Forte abraço a todos. Obrigado a todos. Vamos agora tirar a foto oficial. Mestre, poderia fazer essa gentileza aí de nos colocar de uma forma... Vamos todos abrir as câmeras para a gente poder tirar a foto aí oficial e nós podemos publicar. Bota aí bem bonito. São 2 páginas, então, pessoal, que puder abrir as câmeras, por favor. Tem muita gente bonita. Outros mais, outros menos. Brincadeira, brincadeira. Então, vamos lá, primeira foto. Haná, Dulcet. Aí, a primeira foto, deixa eu só recortar aqui. Só um pouquinho. Aqui. Deixa eu colar aqui. Mestrate, eu estou mandando para o senhor aí. Bom, Johnny Luciano, se essa moda de cabelo pega, tem gente aí que vai ter problema, viu? Pessoal, segunda página, mais uma vez, sorrindo. Haná, Dulcet. Um doidão. Aí, retirada aqui a foto. Não tirei foto, foto, tá ficando sem cabelo faz como? Tá bosta, não saiu, não. Essa é a pergunta para o Guardiani Luciano responder. Não consegui. Essa é difícil, essa é difícil. Essa é difícil. Eu não pedi nada, não. Nós vamos doar do nosso para fazer peruca para eles. Vai ser o jeito de vocês me emprestarem um pouquinho de cabelo, porque aqui tá começando a faltar. Obrigada, mestre Luciano, mais uma vez, em nome da galera das Cruzes. Muito obrigada. Obrigado, Sabrina. Forte abraço. Satisfação estar com vocês. Logo. Tchau, tchau, tchau. Que fiquem à vontade aí, viu? Que os microfones abertos, quem quiser ir falando, quem quiser ir saindo, já encerramos. Mestre Luciano. Mestre Luciano, vou só falar para o senhor. Cada dia eu estou mais fã do senhor aí, sabe? Você sabe que é de coração, a gente é parceiro aqui no Centro-Oeste, mas hoje realmente o senhor deu um show à parte e agradeço mais uma vez. Muito ensinamento, muito aprendizado. Muito obrigado, viu? Ô, grão-mestre, obrigado. Reciprocidade no sentimento aí. O senhor é, com certeza, um ícone, alguém que tem se mostrado uma liderança incrível. Muito obrigado pela parceria. Feliz sou eu de ter uma parceria do seu quilate. Centro-Oeste só ganha com isso. Forte abraço. Raquel, beijo, Raquel, coração. Clécio,
O Ellison, caramba, um monte de gente aqui. Ataíde, mestre Ataíde, Douglas, um monte de gente. O povo não quer sair, não, viu, mestre Luciano? Mestre Átila, Graças só a um Deus, detalhe, viu? viu, mestre Átila? Sim. Mais uma vez, viu? Tô louco para essa competição de para taekwondo acontecer e ter aquele congresso técnico lá em Dadá, viu? Tenho boas lembranças, viu? Você vai vir para cá novamente, meu amigo. Vai ser um show. Ó, quem não sabe, né? Eu estou presidente da Federação Baiana de Para Taekwondo e o primeiro evento já está confirmado, vai ser aqui na Bahia e vem todo esse povo para cá. E mestre Luciano, naturalmente, meu mestre, estará aqui conosco. E a gente vai fazer aqui muita bagunça nessa cidade que lhe ama, mestre. Tamo junto, tamo junto. Que, ó, mesmo se eu não tiver atleta participando, eu vou estar aí, viu? Pronto, combinado, viu, isso Gardner? aí. Combinado, hein? Tô Nós vamos falando fazer- sério. Vamos É fazer sempre só, algo é só comum. saber o calendário que eu vou me programar. Nós vamos atrelar a competição a alguns eventos, cursos, qualificação, reuniões, enfim, bate-papo, apresentação de artigos. Então, mesmo sem atleta, teremos alguma forma de todos participarem. Perfeitamente. Mestre Átila, um abraço. Aí. Aqui da Bahia, de Castro Alves, Bahia. Um Oh, abraço. coisa boa! Mestre Átila. Beijo no coração! Saudades! Valeu. Professor Clécio, professor Raquel. Forte Olha. abraço. Você a todos. Mestre Luciano, foi uma grande explanação. Obrigado, querida. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Mas, Luciano, esses trabalhos são bons porque traz uma interação maior. Fantástico. Eu, assim, me penitencio, né? Foi uma necessidade, mas, enfim, diz que quando a gente responde com justificativa, nós estamos todos errados. Eu me afastei do taekwondo durante um tempo, por necessidade profissional, mas a melhor coisa que aconteceu foi quando a minha esposa virou para mim e falou assim: arrumei um lugar para você dar aula. Eu falei: de quê? Ela: de taekwondo. Pô, sacanagem com agora. Tá, isso aí é bis, né? É bis. Esse eu não conheço, não, velho. Manda para mim aí, pô. Servidos? Aí ela arrumou um lugar para eu dar aula, eu fui lá fazer entrevista, enfim. E voltei, tem 5 anos e não quero sair mais, não. Com fé em Deus, não quero sair mais, não. Quero ficar aí por longa data, longo tempo. Long time live. Quem ganha com isso somos todos nós, viu, Gardner? E eu fiquei muito feliz de conheci na pós-graduação, e é um cara que, com certeza, vai caminhar comigo nos meus pensamentos, nos meus melhores pensamentos, pode ter certeza. Obrigado. Assim, a gente quer aprimorar e fazer parte, tentar fazer parte desse seleto grupo, né? Porque é um seleto grupo, viu? A Liga Nacional, eu vou falar a verdade, eu já conhecia a Liga Nacional, mas eu conhecia a Liga Nacional de nome, né? Eu não conhecia a Liga Nacional por dentro. Quando eu fui a primeira vez a São Paulo, lá em Arujá, levando atleta, e várias coisas aconteceram, coisas boas, coisas complicadas, que, afinal de contas, problemas existem mesmo, mas, enfim, quando eu conheci a Liga Nacional de fato, eu nunca mais larguei. E todo atleta meu, todo aluno meu, eu faço questão de pô-lo na Federação Mineira de Taekwondo e levá-los, se tiver a oportunidade, quiser, e levá-los para participar dos eventos da Liga. E eu ainda falo com eles o seguinte: é mais fácil chegar na seleção brasileira pela Liga do que pela CBTKD. Muito mais fácil. Ele só tem que querer. E a gente sabe disso, a gente sabe a facilidade está no treinamento. Se treinar e demonstrar conhecimento, técnica e garra, chega na seleção brasileira mole. Conheci muita gente aí, gente da antiga, que depois eu fui saber lá, o cara treinou, eu treinei com um camarada há 30 anos atrás, há 40 anos atrás aí, velho. E aí o cara já chegou no topo da carreira e continua no auge, né? Quer dizer, com outros caminhos e outros meios do taekwondo. Muito obrigado, meu. Parabéns. Obrigado, Deus abençoe. Querido. Bom sábado, Um bom final de semana. Abraço, senhor também. Fui. As pessoas continuam, que bom. A gente fica feliz pelo... Você vê como, né?
o fico trabalho, feliz. o retorno. E aqui, meu WhatsApp aqui está bombando de elogios, viu, mestre? Depois eu Fico vou feliz. até... Poxa, que legal. Rapaz, que as pessoas estão mandando o nome completo, né? Instagram, e também estão parabenizando. Então, muito legal. Parabéns, mestre. Parabéns. Obrigadão mesmo. Uma oportunidade incrível. Pessoas incríveis. Então, assim, foi muito bom. A troca, essa coisa sinergética foi muito boa. Muito bom mesmo. Muito legal, muito legal. Ok, senhores. Aquele abraço. Abraço grande. Mestre, beijo no seu coração. Abraço, querido. Tudo de bom. Falamos mais. Até mais. Abraço grande. Tchau, pessoal. Abraço grande. Galera. Obrigado.